Olá galera, eu sou o Caio Souza, professor de filosofia deste canal, e na aula de hoje eu quero trazer um olhar filosófico sobre a pandemia do coronavírus que tem afetado a humanidade, que tem trazido aí grandes prejuízos para as famílias, para a sociedade, para o Estado. Enfim, o coronavírus tem trazido aí, sobretudo sobre a questão de sua letalidade, muitas mortes, infelizmente, mas que nós acreditamos que tudo isso vai passar e a sociedade vai voltar à sua normalidade. A filosofia pode trazer algumas abordagens, ou várias abordagens, sobre esse tema que está muito recorrente em nosso meio. Alguns pontos eu quero abordar aqui nessa videoaula, que o coronavírus ele pode ser visto como uma praga, como uma pandemia epidemiológica que está assolando a humanidade, mas que não é a primeira vez que isso acontece na humanidade. Outras pragas em séculos passados, em anos passados, aconteceram e trouxeram grandes prejuízos para a sociedade. Então, não que eu esteja justificando que o coronavírus deve ser visto como algo simples, não, deve ser cuidado a partir de suas especificações, e os cientistas estão aí buscando estudos para trazer uma forma de fazer com que esse vírus ele se acabe ou seja contido de certa maneira. O coronavírus é apenas uma das grandes pandemias que já houveram na humanidade, como a gripe espanhola, por exemplo, na década de 20 do século passado. Foi algo que também trouxe muitas mortes, trouxe grande assolação para aquele tempo. Então o coronavírus não é algo novo, não é algo que aconteceu pela primeira vez na história da humanidade. Claro, deve ser superado para que não traga mais prejuízos, mas é algo que já recorrente dentro da história da humanidade. Um outro ponto que se deve destacar é o sentimento que se cria no ser humano, que nós falamos na filosofia que é um aspecto ontológico em que o ser humano ele busca dentro de si mesmo uma compreensão própria. Então, dentro desse aspecto ontológico, nasce dentro do ser humano um sentimento de finitude, um sentimento de insegurança, um sentimento de que a vida pode ser mais curta do que o que ele pensa. Então, nasce aí uma ideia de que as pessoas, na verdade, estão suscetíveis, são frágeis a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de pandemia. Então, há esse sentimento de insegurança que é gerado nas pessoas, na humanidade, em decorrência do coronavírus, e isso é normal. A grande questão é que essa insegurança, esse sentimento de medo, de finitude, ele poderia ser reduzido caso a grande difusão das informações sobre esse vírus não fosse tão, de certa forma, falada em um sentido a assustar mais as pessoas. A mídia, as redes sociais, a imprensa propaga esse vírus com um grau de letalidade maior do que o que ele representa de fato. E não estou dizendo aqui que o vírus não é letal, ele é bastante letal. A gente pode ver esses números cotidianamente nos telejornais. Mas a supervalorização da letalidade desse vírus colocado pela mídia faz com que surja nas pessoas esse sentimento de medo que poderia ser menor. A gente sabe, por exemplo, que é bem maior o número de pessoas que são contaminados, que testam positivo para o coronavírus, que são curados, do que o número de pessoas que vêm a falecer, que entram para as contagens, para a contabilidade das pessoas que morrem, que entram em óbito, que vão a óbito. Então, por que não se propaga mais essas pessoas que são curadas? Por que não se destaca com maior frequência, com maior vigor, essas pessoas que são curadas? Por que se valoriza mais, por que se mostra mais as pessoas que vêm a óbito, os casos que são confirmados e os casos que vêm a óbito? Por que não se explora tanto essa questão das pessoas que são curadas? Se a mídia passar a fazer isso, se as pessoas passarem a ver esses dados também, esse sentimento de medo ele irá diminuir e vai começar a aparecer dentro da sociedade um aspecto de tranquilidade um pouco mais
frequente do que o que está agora, ou o que não está, porque há ausência total dele. Então, a informação do coronavírus é muito dada a partir desse aspecto negativo. O aspecto positivo tem sido deixado um pouco de lado, infelizmente. A filosofia também ela pode mostrar os aspectos que a sociedade sofre, as consequências que são impostas através do coronavírus pela sociedade que está sofrendo com essas pandemias presentes no nosso meio, sobretudo a do coronavírus. Quando eu digo as pandemias, é porque de fato outras já aconteceram. Outra coisa muito importante, um outro ponto a ser abordado, é justamente as consequências que o coronavírus tem trazido para a sociedade, para o Estado, para o governo. O capitalismo, por exemplo, que é uma atividade socioeconômica muito presente no nosso meio, tem sofrido consequências drásticas. A economia tem sofrido consequências e a gente percebe nesse momento que o Estado, o país, em sua totalidade, não só aqui no Brasil, mas em qualquer outro continente, não havia uma preparação, não se esperava que essa pandemia acontecesse. Então a gente percebe o despreparo dos políticos, dos governantes em relação a esse tipo de acontecimento. O Brasil ele criou um programa, um auxílio emergencial, onde o governo federal ele traz aí durante 3 meses um auxílio de R$600 para as pessoas que estão sendo mais atingidas em decorrência da pandemia do coronavírus, mas que a gente percebe um despreparo total da nação, não só da nação brasileira, mas das nações, para suprir as necessidades do povo em qualquer tipo de situação como essa. Deveria haver um planejamento melhor, deveria haver um estudo mais aprofundado sobre essas coisas que podem vir a acontecer, para que quando viessem a acontecer, a nação estivesse preparada para dar suporte para a sociedade e enfrentar as consequências do coronavírus. Então, a gente percebe uma grande desordem dentro do capitalismo, dentro do sentido econômico, onde as pessoas elas estão corretamente em casa para prevenir a propagação do vírus, que é um vírus que tem uma letalidade muito alta, mas mais elevado ainda é o seu grau de propagação, de contaminação. Então, com a presença das pessoas em casa de forma correta para que haja a prevenção da propagação do vírus, houve aí um colapso no capitalismo e na economia. As pessoas deixaram de trabalhar, o dinheiro deixou de circular e agora é necessário garantir a vida dessas pessoas no sentido civil e no sentido também da saúde, e o governo federal ele precisou criar esse mecanismo para garantir às pessoas uma dignidade e a presença da sua vida. Não sei se esse valor ele é suficiente para garantir às pessoas a sua permanência. Mas enfim, tudo isso gera um colapso na economia que deve levar muito tempo pós-pandemia para ser consertado. E a gente precisa entender que quando a sociedade voltar à sua normalidade, quando essa pandemia passar, não vai ser mais a mesma coisa. A sociedade vai ter que se adaptar, vai ter que levar um tempo aí para se reestruturar, com certeza. Um outro ponto que eu quero trazer, que eu quero abordar, é a questão de um Estado muito gastador. O Estado vai ter que gastar bastante para poder suprir as necessidades. Com esses gastos públicos, a dívida pública vai aumentar. Então, com certeza, aí algumas outras consequências vão ser trazidas, vão ser vistas, como, por exemplo, o reajuste salarial, onde certamente, se não for muito pequeno o reajuste, talvez nem haja para o ano seguinte, para o ano de 2021. Então a gente pode perceber essas questões que estão presentes no nosso meio. Então, essa letalidade do coronavírus é muito alta e as pessoas precisam estar em casa para se preservar, para preservar a sua família, para buscar não superlotar o sistema de saúde, que é uma preocupação do governo federal, do governo estadual, para que não haja aí uma superlotação do sistema de saúde. Então as pessoas precisam se conscientizar. Na verdade, eu não diria se conscientizar, as pessoas já têm consciência, eu diria se sensibilizarem de que precisam ficar em casa
para que não se propague esse vírus que é tão letal. E passarmos também a buscar notícias boas, buscar informações que tragam um pouco mais de tranquilidade para a sociedade. Então, essas consequências, elas poderiam ser também evitadas caso a China, onde é o país no qual criou-se esse vírus, né? Que certamente eu creio que não se criou esse vírus de forma voluntária, e sim de forma involuntária, mas desde setembro de 2019 que esse vírus ele estava circulando pela China e agora ele tomou aí uma escala mundial. E nós temos dentro da sociedade a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que ela tem esse controle de pandemias que estão no meio da sociedade, que antes eram epidemias ali mais localizadas e se tornaram pandemias em decorrência da sua grandiosidade e de alcance mundial. Então, alguns pensadores desse tempo, dessa nossa geração, acreditam que a OMS poderia ter intervido ali em relação à China, fechado as fronteiras para que chineses não saíssem ou pessoas de outros países não entrassem na China para não se propagar a pandemia. E poderia ter sido uma prática que certamente teria surtido um efeito muito positivo na sociedade. Nós temos aí a Itália, a Espanha como um dos países aí junto com os Estados Unidos que mais tem mortes em decorrência do coronavírus. Então, se a OMS tivesse intervido quando ficou tendo ciência de que estava havendo esse coronavírus lá na China, se tivesse intervido para que não se saísse daquele país e buscasse uma solução, buscasse fazer com que esse vírus não se propagasse e fosse eliminado naquele país, nós não teríamos essa pandemia em questão e essas pessoas aí vindo a óbito em relação a esse vírus. Mas por que a OMS não interviu, uma vez ela sabendo que, de fato, o coronavírus estava iniciando ali na China? Muitas pessoas especulam, não há uma conclusão a ser decretada, que seria uma espécie aí de receio de a China se sentir prejudicada com as relações internacionais. Nós sabemos que a China, por exemplo, ela é responsável por 20% de todo o PIB do mundo. Então, se a OMS impedisse as relações internacionais de entrada e de saída da China, esse comércio, esse aspecto econômico seria também prejudicado ali na China e em relação aos outros países. Então, acredita-se que é por isso que não houve uma interferência anterior lá mesmo na China antes do vírus se propagar. Mas se isso tivesse sido realizado, com certeza tinha sido positivo para as nações que estão sofrendo hoje com o coronavírus. Então é um aspecto também que deve ser visto. Então, assim sendo, alguns aspectos filosóficos podem ser vistos a partir de uma perspectiva dessa pandemia do coronavírus, e a intenção é que nós, enquanto cidadãos, prossigamos as orientações médicas de ficar em casa, de nos preservarmos, de preservarmos as nossas famílias, de acreditarmos que essa pandemia vai passar, de que a ciência pode trazer aí muitos benefícios, desenvolver algum tipo de vacina, enfim, para que esse vírus ele possa se acabar e a sociedade possa voltar à sua normalidade e que a sociedade possa viver de forma tranquila como todo e qualquer cidadão merece. Então, um abraço para vocês e até mais.